Moço, não liga o carro! Olha embaixo dele, por favor. Eu lembro dessa cena como se tivesse acontecido ontem no estacionamento do shopping em São Paulo. Fim de tarde, todo mundo correndo e o Ricardo, empresário daqueles cheios de reunião e prazo, apertando o passo até a SUV preta dele. Terno alinhado, pasta de couro na mão-cabeça enfiada no celular. De repente, essa menininha aparece descalça magrinha, vestido rosa, todo desbotado, o cabelo preso num rabo de cavalo torto. Ela vinha quase tropeçando ofegante com o olhar desesperado. Por favor, moço, olha embaixo do carro. A voz dela tremia. O Ricardo, que já tinha passado por assalto na hora, pensou em bomba-golpe, qualquer coisa saída assim. Largou a pasta no chão travado e se abaixou devagar para olhar. Nada de arma, nada de gente escondida. Só um pacotinho de papel pardo encostado na roda traseira. Ele pegou o pacote estranhando. Tava morno, cheirando a fritura. Quando abriu, era uma coxinha pequena, já meio fria, grudada no papel. A menina engoliu seco e explicou quase sem olhar para ele que tinha ganhado aquela coxinha da moça da padaria. Que os meninos maiores tentaram tomar dela. Que para proteger a única coisa boa do dia, ela tinha escondido embaixo do carro de um desconhecido. E aí veio o golpe final. O senhor pode ficar com a coxinha se quiser. Acho que o senhor tá mais com fome que eu. Naquele momento, o milionário que achava ter tudo descobriu que, na verdade, era ele quem estava faltando alguma coisa. E começou justamente ali embaixo de um carro com uma simples coxinha. Ricardo ficou parado ali, segurando metade daquela coxinha fria, como se fosse um pedaço de ouro. A menina Helena observava cada movimento dele com um misto de medo e esperança, como quem espera ser expulsada, mas torce para ser vista. E foi exatamente isso que aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo realmente viu alguém. Quando ele voltou para o carro aquela noite, algo incomodava mais do que qualquer reunião perdida. A imagem de Helena, apertando a barriga, dizendo que conseguia esperar para comer, atravessou o peito dele como faca. No luxo silencioso da cobertura dele no Itaim Bibi, a geladeira cheia pareceu exagero, quase um insulto. Ele fechou a porta devagar, sentindo uma culpa que não sabia nomear. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, Ricardo mudou a rota. Não foi para a reunião, não atendeu o celular. Parou numa padaria simples dessas com cheiro de pão quente e gente conversando na fila. Comprou coxinhas, bolo de cenoura, suco, biscoitos. Não sabia exatamente o que estava fazendo, só sabia que precisava voltar. E lá estava ela, sentada no meio-fio, riscando o chão com um graveto. Quando viu o carro preto, seus olhos se acenderam como luzes de Natal. "O senhor voltou ela?" perguntou quase sem acreditar. Ricardo sorriu. Um sorriso diferente, menos cansado. "Voltei, Helena. Trouxe isso aqui para você." O espanto no rosto dela, ao ver o saco de papel, fez o coração dele tremer. Ela dividiu mentalmente cada item antes mesmo de tocar, pensando na avó, na fome, na noite fria. E quando perguntou por que o senhor está fazendo isso, Ricardo percebeu que não era só comida que ela esperava. Era segurança, era gentileza, era alguém que não fosse embora. A conversa seguiu simples, mas profunda. Helena contou do viaduto onde morava com Dona Neuza, da lona azul do cobertor fininho dos jornais velhos que usava para aprender as letras. E cada palavra dela era como um espelho sujo que mostrava a vida que Ricardo levava corrida fria vazia. Ele fez uma promessa, a primeira de muitas, e viu nos olhos dela a dúvida de quem já ouviu promessas demais. Mas ele estava decidido. Pela primeira vez, um gesto pequeno tinha aberto uma porta enorme dentro dele. E Ricardo sabia que aquela história não terminaria no estacionamento. Ela estava só começando. Ricardo cumpriu a promessa no dia seguinte, mas não imaginou o quanto aquele gesto mexeria com ele. Comprou 2 cobertores grossos, roupas, itens de higiene, livros infantis, e seguiu caminhando até o viaduto, com as sacolas pesando mais no coração do que nos braços. O barulho dos carros passava por cima da cabeça dele, mas dentro o silêncio era enorme, um silêncio que só existe quando a gente está prestes a mudar de vida. Quando viu a lona azul improvisada entre as colunas, percebeu pela primeira vez o tamanho da luta que Helena e Dona Neuza travavam todos os dias. Era pouco espaço, pouco abrigo, pouca coisa.
mas dava para ver que havia muito cuidado ali. Uma panela velha, garrafas d'água, caixas de papelão feitas de parede, tudo arrumado com a dignidade de quem não desiste. Dona Neuza o recebeu tensa, desconfiada. Era um olhar de quem já perdeu demais para confiar de primeira. Mas bastou Helena surgir correndo, agarrando os livros e o cobertor rosa com o brilho mais puro do mundo nos olhos, para aquele gelo começar a derreter. Ricardo deixou as sacolas no chão com calma, sem pressa. Observou a emoção silenciosa da avó, o sorriso tímido da menina, e sentiu algo dentro dele se reorganizando. Ele, que era acostumado a assinar contratos de milhões sem tremer, mal conseguia controlar o nó na garganta ali, diante de um cobertor. Mas nem tudo foi leve. O encontro com Marcelo, o sócio, cortou o momento como faca. Os comentários dele preconceituosos, frios, cheios de medo e ignorância, atravessaram Ricardo como se fossem dirigidos à própria consciência que ele tentava enterrar há anos. E o pior foi ver Helena encolhendo os ombros, acreditando que ela era o problema. Ricardo não deixou. Se abaixou diante dela, falou olhando nos olhos, reafirmou que ela não era perigosa, que ela não era gente da rua, mas sim Helena, a menina mais corajosa que ele já tinha conhecido. E naquele instante, enquanto ela o abraçava apertado, Ricardo teve certeza que aquela história não era mais coincidência. Era um chamado. E ele não ia fugir. Ricardo voltou ao viaduto nos dias seguintes como quem segue um instinto que finalmente despertou. Cada visita revelava um pouco mais da realidade de Helena e Dona Neuza, e também um pouco mais dele mesmo. Em 2 semanas, aquela rotina que deveria ser temporária virou a parte mais importante dos dias dele. Era como se o mundo acelerado onde vivia tivesse perdido o sentido, e só ali, entre lona azul, panelinha amassada e risadas tímidas, ele lembrasse o que era ser humano. Helena já o esperava sempre às 5 da tarde, com o livro na mão, e o sorriso que parecia iluminar até o concreto escuro do viaduto. Dona Neuza, ainda desconfiada no início, foi se abrindo devagar. Contou da vida como cozinheira, dos anos de serviço da artrose que dificultava da filha que nunca voltou. Falava com um pudor bonito, como quem tem vergonha da própria dor. Ricardo escutava tudo em silêncio, sem interromper, sem tentar resolver de imediato algo novo para ele, que sempre tratou problemas como batalhas a serem vencidas o mais rápido possível. Mas ali não era batalha, era vida. E foi numa manhã de sábado que a decisão amadureceu dentro dele. Cansado da comida industrial servida na empresa, cansado de ver funcionários desmotivados, cansado da própria frieza, ele teve uma ideia que fez o coração acelerar. Reuniu coragem e pediu à gerente de RH que preparasse o antigo depósito da empresa. Nada luxuoso, só um quarto simples, limpo, com cama, armário e banheiro. Um início. Quando voltou ao viaduto com a proposta, Dona Neuza ficou paralisada. Helena arregalou os olhos como quem vê um milagre. E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava oferecendo algo que realmente mudaria vidas, não por caridade, mas por respeito. A avó chorou. A menina abraçou o papel do contrato como se fosse um tesouro. E Ricardo entendeu, enfim, que ajudar não era doar coisas, era devolver dignidade. A história deles estava ganhando um novo capítulo, e no fundo ele sabia era só o começo. Ricardo nunca tinha visto Dona Neuza chorar daquela forma. Não era choro de tristeza, era alívio, surpresa, medo e gratidão, misturados como se uma vida inteira de batalhas finalmente tivesse encontrado uma brecha de descanso. Helena abraçava a avó com tanta força que parecia tentar segurar o momento para que ele nunca escapasse. No caminho de volta ao escritório, Ricardo sentiu algo diferente dentro do peito. Não era orgulho nem euforia. Era uma espécie de paz, a mesma que ele buscava há anos nos lugares errados. E quando na segunda-feira Dona Neuza apareceu na empresa com o avental limpo e o cabelo preso parecendo nervosa, como quem pisa num mundo novo, ele teve certeza de que havia feito a coisa certa. A cozinha se transformou rapidamente.
o cheiro de alho dourando na panela, o feijão fresquinho, o arroz soltinho. Tudo aquilo começou a preencher o prédio, atravessando corredores que antes cheiravam a café requentado e estresse. Os funcionários acostumados à comida sem graça da empresa terceirizada começaram a se aproximar curiosos, depois encantados, depois dependentes daquele sabor de casa. E Helena? Ah, Helena! De uniforme escolar, com os cabelos mais alinhados e as bochechas ganhando cor, ela surgia todos os dias, às 4 da tarde, correndo pelos corredores, como se estivesse redescobrindo o mundo. Trazia histórias da escola, mostrava desenhos, fazia perguntas demais e levava uma alegria que ninguém ali sabia que estava faltando até ser preenchida. Ricardo observava tudo à distância, tentando não deixar transparecer o quanto aquele pequeno universo aquecia sua alma. A empresa estava mais leve. As pessoas se olhavam, mais conversavam, mais dividiam mais. Era como se Dona Neuza e Helena tivessem entrado ali, não só com comida e livros, mas com humanidade, algo que aquele prédio moderno, cheio de vidro e aço, sempre teve, só tinha esquecido. E numa tarde comum, enquanto ele via Helena ajudando a avó a lavar a louça, percebeu que aquelas duas não eram mais visitantes. Elas pertenciam àquele lugar, pertenciam à vida dele. E Ricardo soube sem dúvida nenhuma. A transformação estava só começando. E não era apenas na vida delas. Era principalmente na dele. 3 meses se passaram como quem vira a página de um livro sem perceber, e o escritório de Ricardo já não era mais o mesmo. Não porque trocaram móveis ou pintaram paredes, mas porque agora havia vida ali dentro. A comida da Dona Neuza virou quase um evento diário. Funcionários que mal se cumprimentavam começaram a dividir histórias enquanto repetiam o bife acebolado. Outros levavam marmita para casa, lembrando da mãe da avó de tempos mais simples. Era como se alguém tivesse reacendido uma luz que estava apagada há anos. E essa luz, todo mundo sabia, tinha nome Helena. A menina chegava da escola com as bochechas coradas, o uniforme meio amarrotado e a mochila cheia de desenhos que queria mostrar. Corria até a cozinha, dava um beijo rápido na avó e depois aparecia na copa só para perguntar se alguém queria ajuda. O prédio inteiro a conhecia. E de algum jeito ela fazia falta quando se atrasava. Ricardo observava tudo com aquele orgulho silencioso de quem acompanha uma história bonita se desdobrando diante dos olhos. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que aconteceu numa sexta-feira à tarde. Helena entrou na copa, segurando um pacotinho embrulhado em guardanapo. Os olhos dela brilhavam de um jeito tão puro que Ricardo sentiu a respiração travar. "Ricardo, fiz uma coisa para você." Ele abriu devagar. Uma coxinha, pequena quentinha feita à mão. "A avó me ensinou. É para você lembrar." Ela sorriu com aquela seriedade doce que só criança tem, que às vezes as melhores coisas estão escondidas embaixo do carro. Ricardo precisou piscar várias vezes para não chorar ali mesmo. Aquela coxinha não era comida. Era gratidão. Era um símbolo. Era o início de tudo voltando para ele. Ele a abraçou forte com cuidado, como quem segura algo frágil e sagrado. "Obrigado, Helena. Você não faz ideia do que isso significa para mim." Ela sorriu simples, como se tivesse feito algo pequeno demais para tanto agradecimento. Mas Ricardo sabia a verdade. Aquela menina tinha salvado a vida dele, e sem perceber tinha se tornado o coração de tudo que ele queria ser dali para frente. E era só o começo. Ricardo ficou ali segurando a coxinha que Helena tinha feito como se carregasse o próprio coração nas mãos. Era curioso. Ele tinha passado a vida inteira colecionando coisas caras, raras, exclusivas. Mas nunca nada havia pesado tanto emocionalmente quanto aquele pedacinho de massa moldada por mãos pequenas. E enquanto observava Helena correr de volta para a cozinha, rindo, tropeçando, vivendo, ele entendeu. Não era ele quem estava ensinando, era quem estava aprendendo. Naquele fim de semana, Ricardo fez algo que não fazia havia anos. Desligou o celular. Passou o sábado no parque com a filha Laura, que estranhou o pai menos tenso, mais presente, rindo de coisas simples. Pela primeira vez,
ele contou a ela sobre Helena e Dona Neuza. Contou do viaduto da coxinha do quarto nos fundos da empresa. E Laura, com apenas 7 anos, disse algo que ficou ecoando nele o resto do dia. Pai, você ficou diferente. Mais leve. Parece mais meu pai agora. A frase atravessou Ricardo como luz entrando num cômodo escuro. Na segunda-feira, ao chegar à empresa, encontrou Helena, desenhando na soleira da cozinha. Ela se levantou na hora em que viu ele como se esperasse por aquele momento. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Ele sorriu se abaixando até a altura dela. Pod, a gente mudou sua vida. Ricardo sentiu a pergunta bater fundo, mas dessa vez não teve medo de encarar o que sentia. Pegou a mãozinha dela com delicadeza. Mudaram. E não foi pouco. Ele respirou fundo. Antes de conhecer vocês, eu vivia correndo. Mas não vivia. Eu tinha tudo, Helena. Menos o essencial, gente por perto. Amor. Propósito. Vocês me ensinaram isso. Helena sorriu, e aquele sorriso parecia abraçar tudo ao redor. Então, a gente tá quitte, né? Ricardo riu emocionado, os olhos brilhando. Não, Helena. Ele disse passando a mão nos cabelos dela com carinho. A gente não tá quitte. A gente tá ligado. Pra sempre. E naquele instante, enquanto Dona Neuza observava a cena com os olhos cheios d'água, Ricardo percebeu que não era mais sobre ajudar ou ser ajudado. Era sobre pertencimento. Sobre escolher pessoas. Sobre construir algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Era sobre família, uma família que nasceu de uma coxinha escondida embaixo de um carro. E aquilo, ele sabia, era só o começo de uma nova vida para todos eles. Os meses seguintes correram como um filme bonito daqueles que aquecem o coração sem pressa. Ricardo se acostumou a chegar cedo ao escritório só para ouvir Helena contar como tinha sido o dia na escola. Ela já escrevia bilhetes, lia histórias em voz alta e mostrava orgulhosa cada nova palavra que aprendia. A mochila dela, antes leve, quase vazia, agora vivia cheia de lápis coloridos e sonhos. Dona Neuza, por sua vez, tinha encontrado mais do que um emprego. Encontrara dignidade, rotina, amizade. A cozinha não era só o lugar onde trabalhava. Era onde ela renascia todos os dias mexendo panelas como quem cura feridas antigas. Os funcionários antes distantes começaram a chamá-la de Tia Neuza, e ela ria sem disfarçar a alegria. Mas quem mais mudou foi Ricardo. Ele já não falava tão alto nas reuniões. Já não vivia preso ao celular. Passou a almoçar com os funcionários, a ouvir suas histórias, a perguntar pelos filhos. Quando alguém comentava que estava passando por dificuldade, ele prestava atenção de verdade. Era como se o coração dele tivesse ganhado novos ouvidos. E foi num fim de tarde comum, quando Helena correu até ele com os tênis novos que tinha ganhado na escola, que Ricardo percebeu algo importante. Ela falava animada, gesticulava, ria com a boca inteira. E ele assistia como quem olha para a própria vida com orgulho. Ricardo, ela chamou, segurando o cadarço solto. Olha, eu sei amarrar agora. Ele se ajoelhou para ajudar, mas ela segurou a mão dele. Não precisa, eu aprendi, a avó ensinou. Ricardo sorriu. E por algum motivo, aquela cena simples emocionou mais do que qualquer contrato milionário que ele já tinha assinado. Era como se Helena dissesse sem falar. A gente tá crescendo, juntos. Dona Neuza observava de longe, encostada na porta da cozinha com os olhos brilhando. Ela sabia que aquele homem tinha mudado a vida delas, mas talvez não soubesse o quanto elas tinham mudado a dele. E enquanto o sol descia atrás dos prédios do Itaim, Ricardo percebeu que aquela pequena família improvisada não era mais parte da rotina dele. Era parte do futuro. E ele estava pronto para o que viesse. Com o passar das semanas, Ricardo começou a perceber mudanças sutis, não só ao redor, mas dentro dele. Era como se cada gesto de Helena e cada palavra calma de Dona Neuza fossem ajeitando coisas que ele nem sabia que estavam fora do lugar. Até a empresa parecia respirar diferente. Certo dia, durante o almoço, ele viu algo que o fez engolir em seco. Um dos estagiários, sempre calado e tímido, dividia sua sobremesa com a recepcionista nova que comentara estar sem dinheiro para comer naquele mês. Em outra mesa, 2 programadores juntavam moedas para ajudar um colega a comprar remédio para o filho. Tudo espontâneo. Tudo simples. Tudo real. Ricardo percebeu a bondade é contagiosa. Helena tinha começado aquilo sem nem perceber.
Naquela tarde, quando ela apareceu na porta da copa segurando uma folha rabiscada, ele já sabia que viria mais um momento especial. Fiz um desenho para você, Ricardo. Ela estendeu o papel com as mãozinhas ainda manchadas de guache. No desenho havia 3 figuras. Uma mulher de coque mexendo uma panela, uma menina sorrindo de vestido rosa, e um homem de terno segurando uma coxinha. Em cima, com letras tortas, ela escreveu: Nossa família de coração. Ricardo sentiu o chão sumir por um segundo. Família, ele repetiu a voz embargada. Helena balançou a cabeça convicta. É. A avó falou que família não é só quem nasce junto, é quem cuida da gente. Dona Neuza, ouvindo de longe, lixou os olhos discretamente, mas não conseguiu esconder o orgulho. Ricardo apertou o desenho contra o peito. Ele, que sempre teve medo de criar laços depois do divórcio, percebeu que já estava preso ali e que não queria se soltar. Naquele fim de tarde, enquanto levava Helena até o quartinho dos fundos para deixar seus materiais de pintura, ele se pegou imaginando coisas que nunca imaginou antes: festas de aniversário simples, presentes feitos à mão, almoços de domingo com panela no centro da mesa. Vida de verdade. E percebeu que Helena não tinha apenas ganhado um futuro. Ela estava oferecendo um novo futuro para ele também. Não era mais uma história sobre ajuda. Era uma história sobre pertencimento, e esse era o tipo de milagre que ninguém planeja, mas reconhece na hora em que acontece. Com o passar dos dias, Ricardo começou a notar algo curioso. Ele não chegava mais ao escritório pensando em reuniões, relatórios ou metas. Chegava pensando se Helena tinha dormido bem, se Dona Neuza precisava de algo, se a comida daquele dia teria aquele cheirinho de infância que só ela sabia fazer. Era como se a vida dele tivesse ganhado novas prioridades, e pela primeira vez elas faziam sentido. Numa tarde chuvosa, enquanto o barulho da água batia forte nas janelas da empresa, Ricardo encontrou Helena sentada no chão da cozinha colorindo um desenho. As meias novas que ele tinha dado estavam encharcadas. O uniforme também. Helena! O que aconteceu? Ele se abaixou na mesma hora. Ela deu de ombros como quem não quer preocupar. A gente voltou da escola e começou a chover muito. A avó tentou correr comigo, mas a lona lá fora molhou tudo. O varal caiu, nossas coisas ficaram encharcadas. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Ele achou que já sabia o que era indignação, mas não sabia. Não até ver uma criança encolhida de frio dentro do próprio escritório dele. Algo dentro dele rompeu. Naquela noite ele ficou até tarde no escritório, caminhando de um lado para o outro, revendo tudo o que tinha acontecido desde o dia da coxinha. Pensou na Helena dividindo o pouco que tinha. Pensou em Dona Neuza segurando o contrato com as mãos tremendo. Pensou na chuva caindo sobre uma lona azul enquanto ele dormia numa cobertura climatizada. E então percebeu que não dava mais para seguir ajudando um pouquinho por dia. Elas precisavam de algo maior, mais seguro, mais definitivo. Quando saiu da sala, encontrou Helena cochilando no colo da avó, enrolada num cobertor florido. As duas pareciam exaustas, mas em paz. Ricardo parou diante da cena e sentiu os olhos arderem. Aquela era a família que ele não sabia que estava procurando. E pela primeira vez, ele não teve medo da resposta que pulsava no peito. Ele queria dar a elas mais do que um quartinho nos fundos. Queria dar lar, queria dar futuro, queria dar tudo o que nunca deu nem a si mesmo. A decisão estava tomada. E mudaria as vidas de todos para sempre. Ricardo passou o fim de semana inteiro com a decisão latejando no peito como um segredo grande demais para caber dentro dele. Caminhou pela cobertura silenciosa, abriu portas, abriu janelas. Mas nada naqueles 200 metros quadrados parecia lar. Era bonito, moderno, caro, mas vazio, frio. Um cenário perfeito para reuniões, nunca para uma vida de verdade. E foi ali, diante do silêncio que ecoava, que a certeza veio: a vida dele não poderia continuar daquele jeito. Não depois de conhecer Helena. Não depois de ver Dona Neuza tremendo de frio embaixo de um viaduto enquanto ele dormia aquecido. Não depois de ter sentido pela primeira vez em anos o peito bater no ritmo certo. Na segunda-feira ele chegou cedo, tão cedo que a empresa ainda despertava. Encontrou Dona Neuza acendendo o fogareiro da cozinha e Helena com os cabelos ainda bagunçados lutando para colocar a meia sem tropeçar. Ricardo Dona Neuza franziu a testa. Aconteceu alguma coisa. Ele respirou fundo. Era agora. Aconteceu sim.
A voz saiu mais baixa do que ele queria. Eu preciso conversar com vocês duas. Helena o olhou daquele jeito cheio de inocência e coragem ao mesmo tempo. Aquilo sempre desmontava Ricardo. Vocês não vão mais morar no quartinho dos fundos, ele começou. Os olhos de Dona Neuza se arregalaram na hora. Moço, se fizemos algo errado, me desculpa. A gente arruma outro lugar, mas peço só mais uns dias. Não, ele interrompeu, sentindo o coração apertar. Não é isso. Vocês não vão mais ficar no quartinho porque eu quero que morem comigo. O silêncio que veio depois foi tão grande que dava para ouvir o motor dos carros lá fora. Helena piscou devagar, como quem tenta entender algo enorme. Morar com você, ela perguntou baixinho. Ricardo assentiu. Minha casa é grande, tem espaço, tem segurança. E vocês merecem viver com dignidade, não com medo da chuva ou do frio. Eu não quero ajudar vocês. Quero dividir a minha vida. Se vocês aceitarem, queria que fossem parte da minha família. Dona Neuza levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Helena correu até ele e o abraçou tão forte que parecia tentar entrar no peito dele. A gente aceita, Ricardo, ela sussurrou. A gente aceita. E naquele instante, no meio de uma cozinha simples iluminada por uma lâmpada amarela, nasceu oficialmente uma nova família, não por sangue, mas por escolha. Uma escolha feita com o coração. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. Dona Neuza fez questão de explicar 1000 vezes que não queria invadir a casa de ninguém. Helena, empolgada, perguntava se podia levar os livros, as bonequinhas de papel que ela mesma desenhava e o cobertor rosa que tinha ganhado no primeiro dia. Ricardo respondia claro para tudo, e cada claro parecia arrancar um peso antigo das costas da menina. No sábado, ele foi buscá-las no quartinho dos fundos. Helena saiu carregando a mochila nas costas, o cobertor dobrado nos braços e um sorriso que mal cabia no rosto. Dona Neuza veio logo atrás, segurando uma sacolinha pequena com pouquíssimos pertences, tão poucos que doíam de ver. A senhora não tem mais nada para levar? Ricardo perguntou surpreso. Ela sorriu triste. Quando a gente passa muito tempo na rua, moço, a gente aprende a desapegar. O importante é eu já tô levando minha neta. A frase perfurou Ricardo. Ele engoliu em seco e abriu a porta traseira do carro para elas entrarem. No caminho até a casa dele, Helena olhava tudo pela janela com o encanto de quem vê a cidade pela primeira vez. Cada prédio alto era um castelo. Cada praça, um parque de aventuras. Quando chegaram à cobertura, Helena parou na porta sem ousar entrar. Pode entrar, pequena, Ricardo disse, rindo baixinho. Ela deu um passo tímido e depois mais 2, até que seus olhos encontraram o quarto que ele tinha preparado. Cama arrumada, luminária colorida, prateleira com livros, uma caixinha de lápis de cor. Nada extravagante, mas feito com carinho. Helena levou a mão à boca. Ricardo, isso tudo é para mim. É para vocês, ele corrigiu olhando também para Dona Neuza. A avó não disse nada. Apenas chorou silenciosa, encostando a mão na parede como se testasse se aquilo era real. Naquela noite, enquanto Ricardo fechava as cortinas da sala, ouviu um som que nunca existiu naquele apartamento, risada de criança, ecoando pelo corredor. Um som leve, vivo, quente. E percebeu que pela primeira vez, aquele lugar enorme finalmente parecia casa. Não porque era bonito, mas porque enfim tinha gente dentro. Gente que importava. E o coração dele, vazio por tantos anos, estava começando a aprender a morar ali também. As primeiras semanas na cobertura foram de descobertas para todos. Helena acordava cedo, antes mesmo do despertador de Ricardo, e corria pelo apartamento com passos miúdos que ecoavam como música nos corredores silenciosos. Cada canto era uma novidade, a varanda, onde ela descobriu que o vento cheirava diferente lá de cima. A cozinha, onde insistia em ajudar Dona Neuza a fazer café. E até o escritório de Ricardo, onde ela adorava mexer nos lápis organizados demais. Dona Neuza, por outro lado, caminhava com cuidado, quase como quem teme que um movimento brusco possa estragar tudo. A cada dia, ela ajeitava um detalhe da casa, uma cortina levemente torta, uma toalha mal dobrada, o tapetinho que insistia em escorregar. Era a forma dela de agradecer, ainda que Ricardo repetisse 1000 vezes que ela não devia nada. Uma noite, Ricardo encontrou as duas na sala. Helena deitada no sofá, a cabeça no colo da avó, ouvindo histórias de quando Dona Neuza trabalhava em restaurantes. As duas riam baixinho, tão entregues uma à outra, que nem perceberam quando ele chegou.
Ele ficou ali parado, observando. Sentiu um calor no peito que não lembrava sentir desde a infância, aquela sensação de lar de retorno, de que o mundo podia ser duro, mas ali dentro havia abrigo. Mais tarde, enquanto Helena já dormia, Dona Neuza se aproximou devagar. Moço. Ela hesitou como se pesasse cada palavra. A gente não quer ser peso na sua vida. Ricardo sorriu. Dona Neuza, vocês não são peso. Vocês são companhia. Ela respirou fundo, emocionada. Eu só quero que o senhor saiba. A Helena nunca riu tanto quanto tem rido aqui. E eu... Sua voz falhou. Eu nunca dormi tão tranquila. Ricardo não respondeu. Apenas tocou o braço dela com gentileza. Naquela mesma noite, enquanto apagava as luzes da sala, ouviu um suspiro longo vindo do quarto de Helena. Um suspiro de quem se sente segura. E percebeu que, sem perceber, ele também tinha começado a respirar diferente. Porque pela primeira vez a casa não era só dele. Era deles. E isso mudava tudo. Com o passar das semanas, a casa de Ricardo foi ganhando novos sons. O barulho das pequenas corridas de Helena pelo corredor, o riso tímido de Dona Neuza ao experimentar temperos novos e até o silêncio confortável das noites em que todos jantavam juntos como uma família que sempre existiu e só estava reencontrando seu lugar. Era curioso. Ricardo chegava do trabalho e, ao abrir a porta, sentia o cheiro de feijão no fogo e o calor de um lar que ele nunca soube que precisava. Numa das noites, enquanto arrumavam a mesa, Helena levantou os olhos e disse, do nada, Ricardo, eu gosto daqui, gosto de morar com você. Ele parou por um instante com a colher ainda na mão. Aquela frase simples atravessou seu peito como um abraço inesperado. Eu também gosto, pequena, muito. Dona Neuza sorriu em silêncio. Era um sorriso de quem finalmente conseguia descansar, de quem sabia que a vida tinha sido dura, mas que ainda podia ser bonita. E foi ali, entre pratos simples e afeto verdadeiro, que Ricardo percebeu, às vezes, as maiores riquezas da vida não vêm quando a gente conquista mais, mas quando a gente escolhe dividir o que já tem. Porque ajudar não é sobre dar, é sobre enxergar. É sobre estender a mão, mas também abrir a porta. É sobre deixar alguém entrar. E descobrir que, sem perceber, é você quem estava precisando ser resgatado. E agora eu te pergunto, quantas Helenas você já encontrou na vida sem perceber? E o que você teria feito se uma delas colocasse uma coxinha nas suas mãos? Deixe seu comentário. Eu quero muito saber. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.